restaurou minha cor. Criador, e te adorar. Por mim, ressuscitou. Suas mãos. Boa noite, amados, a paz do Senhor. Oh, meu Senhor, coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Aleluia. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Tu és digno de toda honra e toda glória, Jesus. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Vencer, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Tu és digno de toda honra e toda glória, Jesus. Te adoramos, Deus. Toda honra e glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado da live, comece, querido, nesse momento, comece a agradecer a Deus por esse período, por esse momento. Comece a agradecer a Deus. Eu sei que nós vamos falar aqui, vamos ter muito conteúdo hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, mas você que está aqui agora, agradeça ao Senhor, fale com Ele, agradeça a Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, aleluia, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Minha alma anseia por ti. Senhor Deus, a nossa alma anseia pela tua presença, Pai, nessa noite. Fala conosco, Pai, hoje nesse ensino poderoso, que nós venhamos aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nós venhamos adestrar a nossa alma a aprender de ti, Jesus. Que nós venhamos conectar corpo, alma e espírito à tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale conosco e nos ensine nessa live, ó Pai.
para que o teu nome seja glorificado e engrandecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. Como é bom louvar ao Senhor, né? Como é bom engrandecer o nome do Senhor, aquele que reina, aquele que é digno, aquele que merece toda adoração, todo louvor. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é digno. Amém? Quando você está adorando a Deus, querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você está adorando a Deus, você está cumprindo um dos seus propósitos eternos. Deus também nos fez para a sua honra e para a sua glória. Deus também nos fez para a sua adoração. Então, quando você adora a Deus, quando você bendiz o nome do Senhor, você também está cumprindo um propósito de Deus. Amém? Não é somente ir a uma igreja, não é somente você estar num espaço específico com Deus, mas é você ter o coração nele. Ele quer o teu coração. Ele quer estar em você. Ele quer morar em você. Ele quer transformar você. Esse é o objetivo do nosso Deus. Amém? É por isso que a Bíblia diz que Deus descia todas as tardes para falar com Adão e Eva. Por quê? Ele ama ter conexão com seus filhos. Ele ama ter conexão com a sua noiva, com a sua igreja, com os seus filhos. Amém? E é importante também que você anseie. Assim como a corça anseia pelas águas, é importante que você também anseie a presença de Deus. Você também anseie a glória de Deus. Você também anseie a presença, o amor, a glória dele. É necessário que você também tenha esse anseio dentro do teu espírito. Amém? Falando nisso, já estamos aqui dando início a essa live. Quem aqui estava na live da manhã? Quem estava aqui na live da manhã? Muita gente estava na live da manhã aqui, ou não? Se você puder falar eu estava, ou só escrever eu, só para a gente ter um controle aqui, ver quantas pessoas estavam mais ou menos na live da manhã. Glória a Deus. Muita gente estava aí na live da manhã, né? Que bênção, glória a Deus, aleluia. O pessoal que não estava na live da manhã, queridos, hoje à noite, agora quando eu finalizar essa live, eu vou postar todas as lives que ficaram pendentes, tá bom? No YouTube para vocês. Então, fica tranquilo que você que perdeu a live da manhã, o que eu te aconselho, vá lá e assista essa live, que essa live foi poderosa, foi muito ensino, como todas as lives têm sido aqui para nós, né? Então, eu vou subir hoje à noite ainda as lives, e aí você pode ir lá e assistir as lives, se você tiver fome e sede da presença de Deus, fome e sede da palavra e da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós falamos pela manhã sobre corpo, alma e espírito e focamos na alma. E eu quero aqui só dar uma breve recapitulação, né, daquilo que nós falamos na parte da manhã. Resumidamente, a tua alma é o centro de comando, é o centro de controle. Ou seja, você é formado pela alma. Na verdade, vamos seguir a ordem que o apóstolo Paulo colocou, né? Espírito, alma e corpo. Isso é em ordem de importância, tá, queridos? Isso aqui é em ordem de importância. Eu vou explicar para vocês por quê. O apóstolo Paulo nunca escreveu nada, querido, nunca, sem que tivesse um propósito, um sentido e um ensino por trás dos seus escritos, tá? Então, quando o apóstolo Paulo colocou exatamente espírito, alma e corpo, ele colocou justamente na ordem de importância, né? Para que você possa entender a parte mais importante do seu ser. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é o texto aqui base, né? Para todo o ensino que a gente está aprendendo junto aqui. O que a palavra de Deus está dizendo lá? Que nós precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros, retos, irrepreensíveis, para quando Jesus voltar no céu, nós estejamos íntegros em Jesus, alcançados em Jesus, santos, separados em Deus. Amém? Então é importante que você entenda isso aqui, por quê? Eu vou seguir hoje nessa aula. Eu ia até selecionar aqui na lousa para vocês, mas infelizmente eu cheguei corrido, já cheguei aqui, já liguei o celular, não deu tempo de fazer muita coisa, mas eu quero que você entenda uma coisa. O seu ser, ele é formado de espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo, ele quer conectar a uma dessas três partes. É isso que nós vamos falar hoje. Essa conexão entre o Espírito e o Espírito Santo. O Espírito do homem e o Espírito Santo. Qual que é a diferença de pessoas
que escutam muito a Deus, pessoas que são mais sensitivas a Deus. Por que essas pessoas elas são mais sensíveis? Elas conseguem ouvir mais a Deus, elas conseguem ouvir mais o Espírito Santo falando com elas, e elas têm essa facilidade. Querido, no fim das contas, não é uma facilidade. Na verdade, essa pessoa, sem saber, às vezes sem estudo, ela aprendeu a se conectar com o Espírito Santo de maneira profunda. Ela aprendeu a abrir o espírito dela, passando esse véu do corpo e da alma, e o Espírito Santo poder se conectar, né? Se conectar ao espírito dessa pessoa. É isso que acontece. Pessoas que são mais espirituais aprendeu a se conectar com Deus, ainda que talvez ela não aprendeu isso com ninguém, mas no dia a dia o Espírito Santo foi ensinando para ela como se conectar com Ele. E essa pessoa hoje aprendeu a se conectar com o Espírito Santo. Quando ela ora, ela fecha os olhos dela, ela aprende a se conectar com Deus, ela sabe quando se conecta com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui muito importante. Você que está com o teu caderno aí, anote isso daí em nome de Jesus. Anota, para você não esquecer disso, tá? Você já aprendeu aqui nas minhas lives, venha com um caderninho, venha com uma caneta, venha com a sua Bíblia, para que nós possamos aprender aqui de maneira profunda. O Espírito Santo, ele quer conectar ao teu espírito, correto? Ele vai se conectar ao teu espírito. Essa é a parte que o Espírito Santo se conecta em você. O Espírito Santo não vai se conectar à tua alma. O Espírito Santo não vai se conectar ao teu corpo. Não misture as coisas. Ele mora no teu corpo. Não significa que ele está conectado ao teu corpo. Porque dependendo da tua alma, como sua alma está suja, impregnada pelo pecado, o teu corpo vai ser escravo da alma. Então, se você não entender isso, qual que é a parte que o Espírito Santo se conecta para que você possa crescer com Deus, crescer no relacionamento com Deus, crescer de maneira íntima, receber os dons do Espírito Santo, aprender a ter revelações, profecias e tudo que a Bíblia tem para nós, esse monte de recheio espiritual que nós temos pela palavra de Deus, isso tudo você só vai ter, querido, se você aprender a se conectar com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Você só vai aprender se você se conectar com o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para vocês como que nós podemos nos conectar com Deus, com o Espírito Santo, fique tranquilo. Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda que essa conexão vai ser no teu espírito, não vai ser na tua alma e não vai ser no teu corpo. O Espírito Santo não tem interesse, presta bem atenção, querido, e é só morar no teu corpo. O Espírito Santo não tem interesse em ficar aí só governando a tua alma. O interesse do Espírito Santo é se conectar ao teu espírito. Ele quer conectar em você. É uma conexão de fato. Tá? É como uma simbiose. Para quem nunca ouviu essa palavrinha, o que é uma simbiose, profeta? Uma simbiose, querido, é um parasita que ele monta em um hospedeiro e há uma troca. O parasita come e o hospedeiro que está aí naquela espécie, naquele animal, não importa o que seja, há uma troca de favor e há uma conexão profunda. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando uma sanguessuga, deixa eu pegar um exemplo aqui, pegar um exemplo clássico aqui. Vamos lá, vou pegar aqui. Tem um pássaro na África, eu só esqueci o nome dele agora, é um pássaro, o que ele faz? Existe uma relação de simbiose com aquela criatura. Por exemplo, uma zebra, um alce, um gnu. O que acontece? Esse passarinho, ele senta ali naquele animal e ele come os carrapatos daquele animal. Então há uma troca. O búfalo, a zebra, o camelo, não importa o que seja, ele senta naquele bicho e há uma relação de troca, uma simbiose, aonde o pássaro come os carrapatos e aquele animal permite que ele fique ali, porque ele está tirando os carrapichos, né, os carrapatos, para que ele possa não ter doença, não perder sangue, enfim. Tem animais que, dependendo do nível de carrapato que ele tem, querido, ele pode quase morrer de desnutrição, tá? Fraqueza, doenças. Então, assim, só dando um exemplo para vocês aqui, bem esdrúxulo, assim, só para você entender como que funciona essa relação com o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, não que ele seja um passarinho, né? A Bíblia fala que ele é uma pomba, né? Não no sentido que ele é uma pomba, mas quando ele desceu em Jesus, ele desceu como uma pomba, em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo, gente, não é uma pomba, tá bom? Só dando um exemplo para vocês. Ele é Deus, ele se manifesta na forma que ele quer, do jeito que ele quer, e em Jesus ele se manifestou como uma pomba. Até linkando aqui, o Espírito Santo está direcionando esse ensino aqui, até linkando, né, com o exemplo que eu dei aqui do pássaro. E quando o Espírito Santo passa a morar em Jesus, a estar em Jesus, há uma troca. O Espírito Santo, ele trabalha para que essa pessoa não dê lugar ao pecado, não dê lugar às tentações do diabo. O Espírito Santo vai junto com ela trabalhar nisso,
E qual que é a troca? A outra troca. Você agrada o coração de Deus, você agrada a Ele, você o ama. Essa troca recíproca entre você e o Espírito Santo é necessária, querido. Amém? O que mais nós vemos hoje, depois você lê na tua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da salvação, o dia da sua redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Como que nós fazemos isso? Como que você entristece o Espírito Santo de Deus? Quando você não conecta o teu espírito a Ele, você permita que a tua alma seja corrompida e a tua carne seja escrava da tua alma. Vamos entender isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Vamos lá. Eu vou usar aqui minha mão para você entender, tá? Eu vou colocar em ordem de importância, tá? Espírito, alma e corpo. Anota isso daí para você não esquecer mais isso. Espírito, alma e corpo. Qual que é a parte mais importante do nosso ser? Lembra que eu falei para vocês? Não misture quem verdadeiramente você é com a parte mais importante, tá? Porque esse ensino ele é complexo, não é tranquilo de ensinar. São poucas pessoas que ensinam sobre isso aqui que eu estou falando para vocês, porque não tem domínio disso aqui. São poucos pastores e líderes que sabem isso aqui, tá? Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu estou tentando dar um exemplo aqui mais claro para você aprender, tá? Vamos lá. A parte mais importante do nosso ser, de quem nós somos, é o espírito. Por quê? Lembra o que eu falei aqui. Eu não estou falando quem é você verdadeiramente. Porque eu falei para vocês na live passada que verdadeiramente o seu verdadeiro eu é a tua alma. Porque é nela que está a sua consciência, é ela que está as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos. Tudo está dentro da tua alma. Então, a realidade do teu ser é a alma. Porém, o espírito é a parte mais importante. Por quê? Porque é a parte que se conecta com Deus. O espírito é a parte que se conecta com o Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Deixa eu pegar aqui algumas passagens para vocês. Só para a gente somar com esse conteúdo aqui, que é muito importante isso daqui. Deixa eu ler para você aqui, ó. Vamos lá. O meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Lucas 1, 47. Abre tua Bíblia aí. Lucas 1, 47. Rapidinho, só pra gente ver isso aqui, na prática. Lucas 1, 47. Ó, eu vou ler o 46 e o 47 com você, tudo bem? Só para você entender essa tricotomia, né, do homem, essas três partes diferentes do homem. A minha irmã Fabiana perguntou, mas o espírito não nosso fôlego de vida e a alma que é salva? O Fabiana Teles, o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade, tá bom? Ele é uma pessoa, é um Deus todo-poderoso. O que eu estou falando aqui é do Espírito do homem, não é o Espírito Santo. Eu estou falando que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se conecta ao Espírito do homem. É isso que eu estou falando, tá bom? Tudo bem, amados? Vamos lá. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui sobre batismo com o Espírito Santo. Eu vou responder no final da live algumas perguntas, tá? Mas eu quero que você entenda isso aqui, gente. Isso aqui é muito importante. Primeiro, vamos ler aí comigo. Leia comigo, ó. Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas capítulo 1, versículo 46. Olha o que a Bíblia diz. Para quem não sabe, aqui é um texto que está falando de Maria, né? Maria ali agradecida por engravidar no Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então ela vai cantar um cântico até aqui, né? O cântico de Maria. Vamos lá. Olha que forte isso daqui, ó. Olha o que ela está falando no cântico dela. Presta bem atenção. Lucas capítulo 1, versículo 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor. Ó, presta atenção. A alma dela engrandece o Senhor. Ou seja, o verdadeiro ser, o verdadeiro eu dela, aonde estão as vontades, emoções e tudo que você tem aprendido aqui comigo, essa parte agora estava engrandecendo a Deus. Por quê? Olha lá o versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Tá vendo que Maria deixa bem claro a distinção entre a alma e o espírito? Um espírito conectado a Deus é uma alma que vai engrandecer a Deus. Um espírito que é conectado ao Espírito Santo de Deus, essa alma ela vai ser governada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no controle do espírito. Amém? Anota esse versículo aí para vocês também ter base bíblica, para quando alguém for perguntar para vocês sobre isso, vocês terem base bíblica, né? Para mostrar isso na prática. Tudo bem, queridos? Então,
Maria está dizendo assim, ó, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, o meu coração, as minhas vontades, as minhas emoções engrandecem ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Olha só que forte isso daqui. Se o espírito não está conectado em Deus, alegrando a Deus, alegra ao Senhor, como que tua alma pode engrandecer a Deus? Como que você vai poder engrandecer ao Senhor com verdade se a tua alma não está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus? Tá dando para entender isso aqui, gente? Tá ficando claro para vocês? Tá confundindo um pouco a cabeça aí? Eu sei que não é um ensino tão tranquilo de entender e compreender, mas à medida que eu vou aqui desmembrando, né, esse texto, esses assuntos, vai começando a fazer sentido na sua cabeça. Fica tranquilo que você vai aprender muito aqui, tá bom? Fica tranquilo que você vai aprender demais aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu vou ler outro texto para você, mostrando para você essa diferença do espírito e da alma, tá? E do corpo também, né? Vamos ler aqui João capítulo 4. Eu não vou nem ler, gente, porque esse texto é muito conhecido. João capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz, né? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Presta bem atenção. O que conecta você com Deus é o espírito. O teu espírito. É isso que conecta com Deus. É por isso, querido, que tem muitas pessoas que chegam na igreja, vão para uma célula. Aqui a gente chama casa viva aqui na igreja. A gente não chama de células, né? Para quem não sabe, eu também sou pastor, presidente e fundador de uma igreja aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, tá? Então, eu atuo no ministério profético, ensinando pessoas a ouvir a Deus, ensinando pessoas sobre o mundo espiritual, mas eu também pastoreio algumas pessoas aqui em São Paulo, uma igreja chamada Êxodo Church aqui em São Paulo, tá bom? Êxodo Church. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda algo aqui. O próprio Jesus, ele falou assim, ó, importa que vocês adorem o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque Deus não está interessado no louvor que sai da tua alma. Deus não está interessado no louvor que sai da tua boca. O que Jesus disse para os fariseus? A sua boca, os seus lábios me confessam, mas o seu coração está longe de mim. Tá dando para entender isso aqui? É possível uma pessoa chegar na igreja e adorar a Deus, mas o espírito dela não está conectado com Deus. Aquela adoração não está passando do teto. Aquela adoração não está passando do teto daquela igreja, daquele templo, daquele espaço físico. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a adoração que sai da tua carne e da tua alma, mas a adoração que sai do teu espírito, a adoração que conecta você com Deus, é a adoração em espírito. Amém? O meu irmão João perguntou assim, por que esses nomes diferentes na Bíblia? Espírito, alma e corpo. Porque nós somos feitos, querido irmão, à semelhança de Deus. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E essa separação do espírito, corpo e alma, eu expliquei isso aqui nas lives passadas, foi feita basicamente porque, infelizmente, Adão pecou no Jardim do Éden. Então, essas três partes do homem, que era conectado de maneira íntima com Deus no Jardim do Éden, é impossível desconectar, por quê? Porque era uma parte santificada e pura diante de Deus. A partir do pecado, essas três partes foram contaminadas. O corpo, a alma e o espírito. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e você vai chegar a esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês. Tudo bem? Então, querido, o que eu quero que você entenda nessa aula, nesse ensino de hoje, é que você precisa conectar o seu espírito com Deus. E isso precisa ser genuíno, verdadeiro, porque Deus sabe, querido, quem não está conectado com Ele. Deus, ele sabe, ele conhece o teu interior. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa alma, para saber se aquilo ali verdadeiramente está sendo engrandecido a Deus de maneira profunda pelo Espírito. Tem pessoas, querido, que estão totalmente sujas na alma, corrompida, como a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Pessoas que estão com a alma corrompida, alma amargurada, falta de perdão, alma suja, tristeza, amargura, ressentimento, inveja. Tudo que está dentro da tua alma, esse bolo de pecado e sujeira, você tem que tirar de dentro de você, querido. Senão isso vai te contaminar, vai contaminar o teu corpo, vai contaminar todo o teu ser. E quando Jesus voltar no reino dos céus, você não vai entrar no reino dos céus, por quê? Você está contaminado. Você está contaminado. Amém?
Eu li aqui, expliquei aqui o texto de João, capítulo 4, versículo 23, tá bom? João, capítulo 4, versículo 23. Tudo bem? Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. O outro texto que eu citei para vocês aqui de cabeça, tá bom? Vamos lá. Eu quero citar outro texto para vocês. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Anota aí comigo aí. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz sobre esse tema. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito. Não é isso que está escrito aí na tua Bíblia? Romanos, capítulo 1, versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, aos romanos, ele está falando basicamente, eu sirvo a Deus em meu espírito. Ou seja, existem pessoas que estão servindo a Deus pela alma e pelo corpo, e Deus não está recebendo nada, porque o que te conecta com Deus é o seu espírito. O que te conecta com Deus é a sua parte espiritual, chamada espírito. É isso que conecta você com Deus, para que você possa desenvolver todas as competências que Deus te deu. Todos os dons, o chamado, o poder, a unção, a glória, a autoridade, a virtude. Se você não se conectar com o Espírito Santo de Deus, por meio do teu Espírito, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, porque é essa conexão, essa simbiose com o Espírito Santo que te capacita a viver tudo o que Deus sonhou para a tua vida. Eu quero que você que está aqui na live, se você puder fazer isso, eu quero pedir para você, se você puder, compartilhar essa live, para que mais pessoas possam aprender também o que você está aprendendo aqui, tudo bem? Se você puder aqui curtir a live, seguir e compartilhar essa live, mais pessoas vão poder aprender esse conteúdo, não somente você. Não seja egoísta, use o teu dedo santo aí e clique aí em compartilhar para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, tudo bem, queridos? Se você puder fazer isso, vai ser uma bênção para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, amém? Se você puder curtir aqui, você que não segue também, siga aqui para você não perder os próximos conteúdos, querido, que você já percebeu aqui. Aqui você vai sair de um nível de neófito. Para quem não sabe o que é neófito, neófito é uma pessoa que acabou de encontrar Jesus. É uma pessoa leiga, ela ainda não conhece nada. Você vai sair de um neófito para um mestre na palavra de Deus. Você vai sair de um neófito para alguém que conhece o reino de Deus, conhece o mundo espiritual, conhece o mundo espiritual, os ataques do diabo, o império das trevas. Você vai ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que sabe lidar com o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, curta aqui e compartilha, por favor, se você puder, aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Já lemos aqui Romanos 1,9, onde o apóstolo Paulo está dizendo, eu sirvo ao Senhor no Espírito, em Espírito. Esse Espírito com letra maiúscula que está na tua Bíblia é o Espírito do homem, tá? É o Espírito do homem, não é o Espírito Santo. Ele está servindo a Deus no Espírito. Aprenda isso. Deus não está importando com o seu serviço na alma e no corpo. Ele quer saber se o teu íntimo, o teu espírito está ser conectado a Ele. Ele quer saber se o teu espírito de verdade está conectado aos propósitos dele e à pessoa da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, 14, 16, você vai ver isso. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo guia você mesmo? Vamos ver se você está aprendendo aqui. O que o Espírito Santo guia em você? Qual que é a parte que o Espírito Santo guia em você? Não é a alma. Não é a alma. Adenilson José acertou, é o Espírito. Espírito. O que eu acabei de ler para vocês aqui agora? Presta atenção, vamos aprender. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Qual que é a tua parte que te conecta com Deus? É o Espírito. Então, se você não conectar o teu espírito, a tua parte aqui dentro de você, o teu espírito, ao Espírito Santo, você não tem conexão com Deus. Porque é o espírito que se conecta com Deus. Não é a alma e não é o corpo. É o Espírito. O Espírito Santo, ele mora no templo. Ou seja, nessa casca, ele está morando aqui dentro. Mas a parte que ele se conecta é o Espírito.
Assim a Bíblia diz e nos ensina. Amém? Tudo bem até aqui? Então, querido, você tem que aprender. Presta atenção aqui, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente continuar o ensino. Eu vou fazer uma pausa aqui. Você tem que aprender a se conectar com o Espírito Santo. E essa conexão com o Espírito Santo é feita pelo Espírito. Não é feito na alma e não é feito na carne. É por isso que às vezes você quer ouvir a Deus com o seu ouvido físico, né? Com a sua orelhinha aqui, ó. Não é assim que você vai ouvir a Deus. Ainda que Deus possa usar uma voz audível para falar com você. Mas hoje, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falou de muitas maneiras, por meio dos pais, por meio dos profetas, e hoje fala por meio do seu Filho, pela sua palavra e pelo Espírito. Ou seja, Deus fala por meio do Espírito Santo hoje pela sua palavra. Então, a maneira mais clássica de Deus falar hoje com o ser humano é por meio do Espírito Santo, conectado ao teu espírito, e por meio da palavra de Deus, que é o quê? Esse livro maravilhoso, sensacional. A Bíblia, que eu amo tanto esse livro, eu a beijo porque esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro mudou minha vida, minha história, minha família, meu ministério, meu chamado, os dons. Esse livro me deu toda a sabedoria que eu tenho. Esse livro me formou quem eu sou. E esse livro me leva a uma pessoa chamada Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Esse livro vai te levar a se conectar com o Espírito Santo. Esse livro fala de uma pessoa chamada Espírito Santo. Esse livro quer que você se conecte a Deus. Não é só, querido, para você abrir o livro e ficar lendo aqui um monte de historinha. Nossa, que legal a história de Sansão, a história de Jonas, nossa, que legal, a história de Ruth, nossa, a história de Débora, que mulher guerreira, a história de Saul, a história de Daniel, a história do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, o profeta Isaías, nossa, que história maravilhosa. A Bíblia não é, querido, para você ficar lendo histórias. A Bíblia, ela é espiritual e ela alimenta o teu espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é alimento para nosso espírito. Jesus, ele disse assim, ó, o meu alimento, a minha comida e a minha bebida, vocês não sabem qual que é. A minha comida e a minha bebida é aprender, é obedecer a Deus e se alimentar das instruções que ele me deu. Eu não sou eu, mas eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que meu pai quer. Eu faço o que meu pai me enviou para falar. Eu faço o que meu pai me enviou para fazer. Se você não aprender, querido, anota o que eu estou te falando aqui. Anota o que eu estou te falando aí. Anota isso daí no teu caderno. Se você não aprender a se conectar com o Espírito Santo de Deus, o seu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento fraco, medíocre e frágil. Eu vou repetir. Se você não se conectar com o Espírito Santo de Deus, aprender a se conectar com Deus, o seu relacionamento com Deus vai ser fraco, medíocre e frágil. Sabe o que garante você de ter uma vida com Deus verdadeira, sólida? É uma conexão de intimidade com o Espírito Santo. Não é você ir a uma igreja, não é você ir a uma célula, a uma casa viva, a você o evangelismo. Não, você entendeu tudo errado. Você aprendeu errado a vida inteira. A Bíblia te apresenta o Espírito Santo, da qual nós temos que nos conectar a ele de maneira profunda. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Judas, Tiago, João, enfim, todos os apóstolos, você vai ver na Bíblia assim, ó, e o Espírito Santo direcionou ele para fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando Pedro estava orando lá no terraço, a Bíblia diz que ele estava orando no terraço, esperando o horário do almoço. Estava esperando a refeição ser preparada. E ele teve uma visão, e o Espírito Santo falou para ele assim, ó, mate e coma. E depois o Espírito Santo falou assim, acompanhe esses da casa de Cornélio, acompanhe eles. Todos os homens da Bíblia eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que eles viviam tudo o que eles viveram na Bíblia. Uma pessoa, querido, não pode viver os projetos de Deus se ela não aprender a se conectar com o Espírito Santo de Deus. É por isso que você fica aí chupando o dedo a vida inteira, vendo um monte de gente crescendo com Deus,
tendo sabedoria, porque, querido, tudo isso é conectado com Deus por meio do Espírito. Precisa ser verdadeiro e genuíno a tua conexão com Deus. Não pode ser carnal e almática. Tem que ser espiritual. Precisa ser espiritual. Deus é espírito, lembre-se disso. Deus não é carne, Deus não é alma. Deus é espírito. E se você quiser se conectar com Ele, você precisa aprender a andar em espírito e em verdade. É isso que vai te capacitar a viver o projeto de Deus, o poder de Deus, a glória, a virtude. É isso, querido, que vai manifestar você o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo, como a Bíblia diz, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem pessoas que querem aprender. Presta atenção aqui. Tem pessoa que quer aprender um monte de coisa. Mas, querido, eu vou te falar uma coisa nessa live. Aprenda isso aqui. A coisa mais importante que você tem hoje é a sua conexão com Deus. É a sua conexão com o Espírito Santo de Deus. Não troque isso por nada. Não permita que o diabo aprisione você em conexões mundanas, conexões do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se tornou inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Assim a Bíblia diz. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis aos padrões mundanos, mas transformai-vos a nossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há como uma pessoa, querida, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não se conectar a Deus pelo Espírito e permitir que Ele transforme o teu interior, transforme a tua alma, transforme a tua carne. Sabe qual que é o mais engraçado de tudo isso e o mais gostoso de tudo isso? É que uma vez que o Espírito Santo está conectado ao teu espírito, de maneira profunda, o Espírito Santo ele vai começar a governar o teu espírito. E o teu espírito passará a governar a tua alma. E o teu espírito passará a governar a tua carne. E você estará no total controle do Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer mais isso. Uma vez que o teu espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus, presta atenção aí. Uma vez que o teu espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo agora começa a governar o teu espírito. O teu espírito começa a ficar vivificado, como a Bíblia diz. A carne para nada aproveita, mas o espírito para tudo aproveita no sentido de vivificar. Ou seja, o próprio Jesus ele disse que a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Pronto para quê? Para se conectar com Deus. Aleluia. O nosso espírito se conectando ao Espírito de Deus, ele está pronto para essa conexão. Mas a pergunta que eu faço é: você está pronto para se conectar ao Espírito Santo de Deus? Ou a tua alma está falando mais alto e a tua carne, você é escrava dela? Quando você conecta o teu espírito ao Espírito Santo, querido, ele não só governa o teu espírito, mas ele começa a governar a tua alma por meio dos frutos do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ele começa a te dar amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, benignidade. Ele começa a te dar todos os frutos do Espírito que você precisa para modelar a tua alma, adestrar a tua alma, reformar a tua alma, retificar a tua alma, restaurar a tua alma. E o teu corpo, como é o veículo, ele vai pegar a onda do Espírito e da alma. Porque se teu Espírito está conectado a Deus, a tua carne será sujeita ao Espírito. E se teu Espírito está sujeitando a alma, a tua alma irá sujeitar o teu corpo. Amém? Lembre-se disso. A carne, o corpo, é como uma coberta na alma. E a alma é como uma coberta que encoberta o espírito. Eles estão conectados, mas um não pode trabalhar sem o outro. O espírito depende da alma. Você precisa tomar a decisão de alimentar o teu espírito com Deus. Isso não vai partir do teu espírito, isso vai partir da tua alma. Você precisa dobrar o joelho e falar assim: eu vou ficar aqui, não importa se eu não tenho palavra nenhuma para falar com Deus, eu vou ficar aqui. A sua alma estará sujeitando a tua carne para que teu espírito se conecte a Deus.
É um sacrifício. O que eu falei para vocês aqui? Sem sacrifício, não tem fogo do Espírito de Deus. Praticamente se tornou o slogan aqui das lives, né? Dos meus conteúdos. Porque, querido, se alguém não se sacrifica com Deus, você não vai ter fogo do Espírito Santo, você não vai ter poder, você não vai ter conexão, não vai ter nada. A tua alma é o controle remoto. E você vai direcionar o teu corpo para fazer aquilo que o teu espírito deseja em conexão com o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é tão profundo, querido. Isso aqui é tão real. Que quando você entende isso aqui... Querido, quando eu comecei a estudar isso aqui há muitos anos atrás, eu era um cristão comum, querido, como qualquer um cristão aí. Eu era um cristão comum que ia para a igreja, ouvia a palavra, mas eu não tinha conhecimento nenhum de Bíblia. Eu não tinha conhecimento nenhum da profundeza do mundo espiritual. Eu não sabia nada, sabe por quê? Porque o meu pastor não ensinava. Eu não tinha esse conhecimento porque o maior professor que existe na face da terra é o Espírito Santo de Deus. Você tem que depender do Espírito Santo de Deus e não de homens. É por isso que a Bíblia diz que a nossa alma anseia, como a corça anseia pelas águas, a nossa alma tem que ansiar a presença de Deus, em conectar o nosso espírito a Deus. Por quê? Porque isso vai fazer com que você aprenda coisas que você nunca ouviu em lugar nenhum, por meio do Espírito Santo. Eu tenho certeza nessa live que boa parte do que eu falei aqui, talvez 90% do que eu falei aqui, você nunca tinha ouvido em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, não é mais pregado a Bíblia da maneira que deveria. As pessoas não ensinam mais as pessoas de maneira verdadeira na palavra. Hoje em dia, o evangelho praticamente foi corrompido. Eu não estou falando, querido, que toda a igreja foi corrompida. Eu não estou falando que a igreja que eu pastoreio é a única igreja certa. Não é isso que eu estou falando. Ainda tem homens de Deus na terra. Ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus nessa terra. Ainda tem. Mas são poucos. São poucos. São poucos que ainda ensinam o verdadeiro evangelho e ensinam pessoas a se conectarem com Deus. Ensinam pessoas verdadeiramente na palavra. Pega o texto bíblico e rumina aquilo, desmembra aquele texto e ensina pessoas sobre o mundo espiritual e como que elas precisam se conectar no mundo espiritual. Entenda isso, querido, que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção. A tua salvação depende da tua conexão com Deus. A sua salvação depende da sua conexão com o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que passam uma semana inteira sem falar com Deus. Tem pessoas que passam a semana inteira sem se conectar ao Espírito Santo de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai te forçar a ir para o céu. Se você não quer ter comunhão com Deus aqui na terra, você vai fazer o que no céu? Você quer fazer o que lá? Você não vai andar lá. Você não vai pisar em ruas de ouro lá, se você não pagar o preço aqui na terra de se conectar com Deus. De gerar um relacionamento com Deus profundo. Um relacionamento íntimo com Ele. Por que você quer ir para o céu se você aqui na terra não paga o preço de se conectar ao Espírito Santo? Orar, pagar um período de tempo de oração, jejuar, meditar na palavra de Deus. O que você quer fazer no céu? Se aqui na terra você não começa a praticar o que você tem aprendido aqui. E eu não estou falando daquela oração medíocre, fajuta que você faz, não. Deus abençoe meu dia, obrigado, amém. Isso não é oração. Isso é interesse. Eu estou falando de você dobrar o teu joelho e chorar na presença dele. Se humilhar na presença dele. Passar um período com ele, dizendo que ama ele. Que o ama mais que tudo. Agradecendo pela salvação que ele te deu. Agradecendo pelo tanto que ele te alcançou e teve que lutar pela tua vida. Os demônios tentando levar a tua alma para o inferno e você foi alcançado por Deus, pelo amor, foi atraído pelo amor dele. E tem pessoas que não valorizam, não se conectam com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai para o céu, querido. Como profeta do Senhor, eu tenho que te falar isso, eu tenho que falar a verdade, eu não posso manipular aqui. Eu tenho que falar a verdade como profeta de Deus. Você não vai para o céu se você não aprender a partir de hoje a se conectar com Deus.
O que te garante salvação é conexão com o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ninguém que não se conecta com o Espírito Santo vai entrar no reino dos céus. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que aproxima, é o Espírito Santo que te leva até a Deus, é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que te leva a Deus. Se você não se conecta com Ele, você quer fazer o que no céu, querido? Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Será que Deus, quando Ele olha do céu, Ele te vê como um amigo? Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo? Ou Ele te olha como inimigo? Eu não sei, querido. Eu não sei qual é o teu relacionamento com Deus, eu não sei o tanto de tempo que você ora, eu não sei como que é a tua vida de leitura e meditação na palavra de Deus, eu não sei, você sabe. Mas uma coisa é certa. Nós só vamos entrar no reino dos céus em conexão com Deus e tendo intimidade com Ele. Intimidade. Profeta, mas eu estou fraco. E daí? Ore fraco. Profeta, eu estou fraco para ler a Bíblia. E daí? Leia a Bíblia fraco. Ela vai te fortalecer. Ah, eu estou triste, eu não estou conseguindo ter força para orar. E daí? Não espere ter força para orar. Dobre o joelho e ore sem força. Fale com Deus sem força. Fale com Deus desanimado. Você vai sair animado, você vai sair com força. É na fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder dele em você, assim o apóstolo Paulo nos ensinou. Não espere sentir vontade de buscar a Deus, porque a tua carne nunca se converte, a tua alma nunca se converte. Você tem que obrigar a tua carne e a tua alma a se prostrar diante de Deus, para que você possa aprender a se conectar com Deus. Não espere sentir vontade, querido. Faça sem vontade. Você não levanta para trabalhar mesmo sem vontade de trabalhar? Eu levanto todas as manhãs com um monte de objetivo para fazer, um monte de meta para bater. Todos os dias. Minha esposa levanta para trabalhar, eu levanto para trabalhar, todos nós trabalhamos. A pergunta que eu faço é, se eu tenho um compromisso com algo que eu não gosto de fazer, que é um trabalho diariamente, todos os dias, você acha que com Deus vai ser diferente? Não espere vontade de orar. Ore até sentir vontade. Não espere sentir vontade de ler a Bíblia. Leia até sentir vontade. Não espere sentir vontade de jejuar. Jejue até que o jejum faça parte do teu estilo de vida com Deus, de mortificação da tua carne e vivificação do teu espírito. Faça isso até que nada mais importe na tua vida. Faça isso até que nada mais vale na tua vida, a não ser a presença dele. A não ser o toque dele, a presença dele. Aquela presença gloriosa que quando ele vem, nós sabemos que ele está aqui no nosso meio. Aquela presença que quando ele vem sobre nós, não existe ninguém que não fique sem se emocionar. Não existe ninguém que não se sinta sujo e imundo. Porque ele é santo. Ele é puro. Ele é justo. Ele é o próprio amor em pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Ame a Deus, querido, com tudo o que você tem. Escuta o que eu estou te falando aqui, eu estou olhando dentro dos teus olhos falando isso. Ame a Deus com tudo o que você tem. Ame a Deus com tudo o que você é. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Acima da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, do teu trabalho, da tua empresa. Não importa o que você tem hoje. Coloque Ele acima de tudo. Esse é o maior mandamento que existe. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com tudo o que você é, com todo o seu ser. Ame a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar em tudo. Deus tem cuidado de você, querido, tem te feito chegar até essa live. Por que você está aqui hoje? Por que você está aprendendo aqui tanto? Deus tem um propósito para isso na sua vida, amado. Deus te ama. Deus te ama muito e se Ele está me usando aqui pelo Espírito Santo para falar isso para você, é porque Ele quer se conectar com você. Ele quer ter relacionamento com você, Ele te ama muito.
Ele é um Deus real, verdadeiro, que nos ama muito. Então se conecta a Ele, amado. Não deixe que as coisas deste mundo te afastem de Deus. Não deixe que o diabo e os seus manjares, os seus artifícios, as suas manipulações malditas, não permita que o diabo vença na tua vida. A Bíblia diz que nós já vencemos o maligno. Romanos capítulo 16, versículo 19, diz que o diabo já está debaixo dos nossos pés. Não permita que ele fique acima de você. Não deixe que ele domine seus pensamentos, seu coração, suas emoções, seus sentimentos, a sua alma, o seu corpo. Governe sobre os teus membros. Governe sobre a tua vida. Governe sobre a tua carne. Governe sobre isso. Você tem autoridade dada por Deus. Então não permita que outro ser, outro espírito domine o teu espírito. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você tem autoridade para sujeitar a tua alma e o teu corpo em Deus. Conecte o teu espírito ao Senhor, querido. Se conecte a Ele de maneira profunda. Ele te ama muito, mas isso precisa ser recíproco. Lembra da simbiose que eu ensinei agora há pouco? A simbiose não tem só um benefício. Os dois se beneficiam. Os dois se beneficiam. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. O Espírito Santo está falando aqui nessa live muito forte hoje. Eu estou sentindo a presença dele aqui comigo. Te amamos, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Como termina uma live dessa, né? Glória a Deus. Espero que você, nessa live, tenha aprendido muito hoje aqui. Espero que você tenha aqui aprendido muito da parte de Deus. Tenha sido alimentado, tenha sido edificado, transformado. Eu não quero vir aqui, querido, todos os dias com você, só te ensinar. Eu não quero só ensinar você. Eu quero que você aprenda, mas que você também pratique e se conecte com Deus. A chave é conexão com Deus, profunda. Quando você se conecta a Ele, nada mais importa. Quando você se conecta ao Espírito Santo de Deus, nada mais importa. Não importa se sua conta bancária está vazia. Não importa se você não tem uma casa. Não importa se você não tem um carro. Você tem mais do que o ouro e a prata e todos os tesouros dessa terra. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E não se preocupe com as coisas dessa terra. Não se preocupe com os bens dessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E os ladrões minam e roubam. Mas amontoe riqueza, construa riqueza no reino dos céus, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer. E os ladrões não minam e roubam. É lá que nós construímos riqueza, não é aqui. Você pode ter o teu carro, a tua casa. Sim, Deus quer te prosperar nessa terra também. Deus é um pai, lembre-se. Ele quer te abençoar. Mas se você não tem, não importa. Não importa. Porque você tem o que é mais importante, você tem a presença dele. Você tem ele morando dentro de você e você tem a salvação. Lembra o que Jesus disse para os discípulos dele? Não fiquem alegres porque vocês expulsam demônios ou porque vocês curam pessoas. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a alegria do cristão. É porque o nosso nome está escrito lá, no livro da vida. Aleluia. O nosso nome está naquele livro tão precioso. E é isso que mais importa. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Amados, já estamos aqui há 1 hora na live. Infelizmente eu não vou conseguir estender um pouco mais. Eu queria responder muitas perguntas aqui hoje, mas, querido, eu estou aqui muito sedento da presença de Deus e eu preciso tirar um tempo com Ele. Tá? Vocês sabem que eu estou sempre aqui respondendo perguntas de vocês. Eu
Eu sempre estou aqui ensinando, todos os dias eu estou aqui 2 horários, 2h30, 3 horas às vezes do meu dia aqui com vocês ensinando, mas eu preciso me conectar com Deus, Ele está me atraindo e eu preciso me conectar com o Espírito Santo. Amém? Então eu vou finalizar essa live, eu creio que ele já falou aqui o que ele queria falar, eu creio que ele já ensinou o que ele queria ensinar nessa live, ele ensinou sobre relacionamento, sobre a parte que conecta você a Ele, e eu quero que você, se você puder, faça isso também, se conecte a Deus. Se conecte a Ele. Amém, amado? Glória a Deus por isso. Eu vou dar os recados rapidinho, nós vamos orar agradecendo a Deus e eu vou encerrar essa live, tudo bem? Todos os dias eu estou com vocês aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Todos os dias. Às 9 da manhã e às 7 da noite. Essa live, obviamente, é às 7 da noite, mas amanhã eu estarei aqui também, novamente, às 9 horas da manhã. Por enquanto, eu só estou com as lives no TikTok e no Kawaii. Então eu não estou fazendo lives em outras plataformas, tá? Vai ter um momento que eu vou fazer em outras plataformas, mas eu não estou fazendo live ainda nas outras plataformas. Somente no TikTok e no Kawaii. Tudo bem? Né? De certa forma, sinta-se privilegiado, né? Por estar aqui aprendendo, né? Essa mensagem ter chegado até você por essa plataforma aqui. Eu creio que foi de Deus. Eu creio que você está aqui porque Deus tem alcançado o teu coração, porque você tem aprendido muito aqui com esses ensinos da palavra de Deus. E é isso que eu quero, que vocês aprendam, que vocês sejam cheios do Espírito Santo e cresçam com Deus. Espero encontrar cada um de vocês lá no céu um dia juntos. E nós podemos falar ali, profeta, eu lembro de você lá na terra. Você falava na live, você me ensinou muito. E se eu estou aqui hoje, você me ajudou muito. Você foi um degrau para me chegar até onde eu estou hoje aqui no céu. É isso que eu quero ouvir de vocês lá no céu. É isso que eu quero ouvir da boca de vocês. Que eu fui um profeta de Deus nessa terra para te ensinar a conexão com Deus, te ensinar a ouvir a voz de Deus e que você possa ter salvação por meio dessas lives, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Querido, você que está aqui também, já falei que eu estou aqui com vocês todos os dias às 9 da manhã, às 7 da noite. Eu estou em todas as plataformas, não todas, né, mas as mais comuns, né, o TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook e YouTube, tá? Todas as minhas lives estão gravadas no YouTube também, todas. Todas as lives passadas, tem mais de 100 lives no YouTube. Se você quiser aprender, né, muito, vai lá para as lives, você vai aprender demais, muito, em nome de Jesus. Todas as lives estão lá e eu quero só pedir um favor para você, se você puder, se inscreva em todas as plataformas, se você puder, porque vai ter conteúdo distinto, tá? Por exemplo, no Instagram eu quero usar mais para responder perguntas via vídeo, pelo Stories, né? Abrir as caixinhas de perguntas. No YouTube eu quero dar mais cursos para vocês, então vai ter playlists de vários cursos, batalha espiritual, intimidade com Deus, vai ter playlist de oração, playlist de jejum, playlist de como você ouvir a voz de Deus, playlist de como você batalhar espiritualmente, como expulsar demônios, como batalhar nessas batalhas espirituais. Então vai ter curso de muitas áreas para vocês no YouTube, de maneira gratuita, você pode ir lá e assistir. Então eu peço só uma coisa para você. Toda vez que você me ouvir em algum vídeo, algo que alimentou o teu espírito, se você puder curtir e compartilhar, vai ajudar muito essa mensagem chegar a mais pessoas, tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Então, maravilha. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, amanhã, sexta-feira, eu vou mandar o banner aqui. Quem é aqui de São Paulo, eu vou estar pregando numa vigília de uma igreja, de um pastor amigo meu. Vai ser fogo puro, eu já estou me consagrando, já tem um período a Deus, então vai ser muito forte, tá? Eu vou mandar o banner para vocês aqui nos stories aqui das plataformas. Quem me segue lá no Instagram também, eu vou estar lá. E eu vou estar trazendo a palavra nessa vigília. Não somente a palavra, mas eu vou estar derramando o poder de Deus lá, a glória de Deus. Pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus, curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. Então, você que está sedento aí pela palavra de Deus, sedento pela presença de Deus, a vigília será amanhã, às 9h30 da noite, tá bom? Às 9h30 da noite. Então eu vou estar lá trazendo a palavra. Quem quiser ir lá, vai ser uma bênção. Eu vou postar aqui para vocês o banner, tá bom? O informativo do horário, do local, bonitinho para vocês, aonde vai ser a vigília, tá bom? Mas vai ser uma bênção. Quem puder vir, quem morar aqui próximo de São Paulo, na Zona Sul, gente, vai valer a pena, amém? Vai valer a pena. Às vezes a gente quer muito de Deus sem sacrificar por Deus. Às vezes a gente quer que Deus derrame muita coisa sobre nós, sem também nós fazermos grandes sacrifícios por Deus. Lembre-se, sem sacrifício não tem fogo no Espírito de Deus. Sem sacrifício não tem poder, não tem profundeza de Deus. É necessário abdicar, renunciar e se sacrificar diante de Deus. Amém?
Mas eu vou mandar para vocês aqui, então fica tranquilo que vocês vão aqui ver aí o banner, e quem quiser ir vai ser uma bênção. Vou ver se eu consigo já publicar hoje para vocês, tá bom? Quem quiser participar, vai ser uma bênção, vai ser muita glória e muito poder de Deus essa vigília, tá bom? É isso que eu ia dar de recado? Sim, creio que sim. Sim, eu vou tentar fazer ao vivo também para vocês, tá bom? Eu vou tentar levar aqui o equipamento para a gente estar fazendo ao vivo lá também, tá? Eu vou tentar liberar para vocês, eu não posso dar certeza porque eu não sei como vai funcionar lá, tá? Eu não sei como vai funcionar isso. Então, eu teria que levar aqui os 2 celulares, né, que eu tenho aqui para fazer as que eu vou fazer o possível para que vocês possam assistir também, tá bom? Será amanhã às 9h30 da noite. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Então, bênção demais. Eu acho que era isso de recado que eu queria dar para vocês. Enfim, os cursos vão sair, gente. Segura um pouquinho as pontas, tá? Fica ligado no YouTube lá, vai pro YouTube, siga lá, porque vai ter vários cursos para vocês de diversos temas da Bíblia. Vai ser poderoso. Inclusive, eu vou lançar um curso de bibliologia, como entender a Bíblia. Amém? Como você entender a Bíblia, a palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender a Bíblia porque não tem quem ensinou ela, né? Tá igual aquele eunuco, né, com Felipe, né? O eunuco estava na carruagem e Felipe se aproximou da carruagem e ele falou assim: você está entendendo o que você está lendo aí? E o eunuco falou assim: Felipe, eu não estou entendendo porque não tem quem me ensina, né? E Felipe ali foi e ensinou para ele. Então sim, às vezes é necessário alguém que nos ensine a Bíblia, nos dá mais ali conhecimento, enfim, da palavra de Deus. Então vai ser uma bênção esses cursos no YouTube para vocês, tá bom? Segura as pontes aí que vai ser bênção, vocês vão aprender muito em nome de Jesus, tá bom? Então é isso, vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Feche teus olhos aí, eu quero orar por você. Amado Deus, eu quero te agradecer por essa live maravilhosa, por cada ensino. Senhor, que nós não saiamos daqui somente com conteúdo e conhecimento. Que nós saiamos daqui dessa live, Pai, com profundeza de conhecimento, mas também de intimidade. Que cada vida que está aqui me ouvindo, Senhor, já tem um período. Pessoas que também estão chegando hoje na live, chegaram ontem, essa semana, não importa, Pai, o período que eles estão aqui acompanhando as lives, que eles possam, Pai, crescer numa conexão contigo de maneira profunda e íntima. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor venha se conectar conosco, Pai, para que o teu nome seja glorificado em nós e que nós sejamos limpos, Pai, puros e irrepreensíveis, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos por cada momento, cada ensino, cada palavra liberada, cada sabedoria que veio do alto, cada entendimento, tudo que veio nesse local, nesse ambiente da internet, nesse período de 1h e pouquinho que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Te damos a honra e a glória. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Bênção demais para a sua vida. Espero que sim. Glória a Deus, então. Tenha uma ótima noite, uma noite abençoada. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Amém? Se sacrifique, se humilhe na presença dEle. E você vai ter uma conexão com Deus de maneira profunda. O que nós chamamos de amizade. Uma amizade com Deus de maneira profunda. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Uma noite maravilhosa para vocês. Amanhã, sexta-feira, né? Um fim de semana aí abençoado para vocês em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço e um beijo no seu coração. Tá bom? Fica com Deus. Até amanhã, às 9h da manhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Tá bom? Fica com Deus, amados. Deus abençoe a vida de vocês.